Olá, amigos, colegas, alunos, estamos aqui mais uma vez juntos, já no segundo dia do evento, hoje entrevistando os professores que estão proferindo as oficinas. Oficinas que estão trazendo para nós um viés mais prático, trazendo um pouco o caso do dia a dia, aquele que o advogado encontra no seu escritório, aquele que o profissional está estudando, o profissional que às vezes nem é da advocacia, mas também está ali para aprender um pouquinho mais, o pessoal que trabalha nos órgãos públicos, porque a gente vai falar de um tema que não é fácil. Eu gosto de falar isso para o professor Alex, porque é um tema que eu aprendi muito com ele e eu gostaria que ele falasse um pouquinho para a gente. Alex Sertão, seja bem-vindo ao nosso congresso, ao todo o nosso métier de oficinas, Perfeito. Que você veio aqui participar e engrandecer o nosso evento, e seja bem-vindo ao IEPREV sempre. Muito obrigado, Ana, eu estou muito feliz com o convite de estar aqui nesse grande evento, né, do IEPREV, maravilhoso, esse 5º congresso, e a gente veio, né, falar de regime próprio na oficina, né, como sempre é a nossa área que a gente ama falar, sempre o regime próprio de previdência, que é a previdência do servidor público. E ficou a meu cargo, né, a minha oficina foi falar exatamente daquilo que realmente interessa ao servidor, sobretudo em épocas de regra de reforma da Previdência, que são as regras de transição. Então, o servidor público tem muito interesse em saber como vai ficar a regra de transição dele em épocas de reforma. Porque Sim. toda vez que há uma reforma, você sabe, muda tudo. Sim. E aquelas regras de transição que estão em vigor agora, elas são alteradas, né? Elas sempre são alteradas. Então, nesse caso, foi um tema muito feliz. Eu quero agradecer, né, pela escolha do tema, que eu exatamente falar de regras de transição, sobretudo aquelas que dão direito, que garantem a integralidade e paridade, que é tudo que o servidor quer na hora de se aposentar. Então a gente veio falar, trazer casos, né? São cases de regras de transição, nós trouxemos alguns casos. Foi uma palestra muito dinâmica, né? Estava lotada, eu fiquei muito feliz que praticamente não tinha nenhum lugar para sentar mais. Um sucesso, já vou dizer. Um completo sucesso, exatamente. E foram muitos debates, as pessoas perguntaram bastante, eu trouxe alguns casos que eu julguei que eram importantíssimos, que eu sei que eventualmente pode aparecer no escritório de um advogado, e eu expliquei que, olha, você previdenciarista que mexe só com o regime geral, eu sei que você fica aí apavorado, às vezes, quando entra um servidor público no seu escritório e você não tem muito conhecimento de regime próprio sobre... Adendo, quando eu advogava, apavorada. É complicado, realmente. Não, perfeito, mas essa é a realidade. Eu tenho certeza que muitos dos nossos congressistas também se sentiam assim. Eu demorei para aprender regime próprio, eu achei que foi um tema bem difícil, e agora quando você falou, eu me identifiquei na hora, totalmente. Apavorada para analisar. Exato, e lá na oficina eles também se identificaram com isso, mas foi uma oficina tão dinâmica, porque eles tinham toda a liberdade de fazer as perguntas no momento que quisessem, poderiam me interromper, como de fato ocorreu, e foi, na verdade, um debate tão gostoso. Não foi assim uma aula, foi uma conversa descontraída, em que a gente trouxe esses casos, né, esses exemplos práticos do dia a dia, da vida do servidor público, envolvendo a regra de transição. E também finalizamos a oficina falando exatamente da PEC 6 de 2019, que infelizmente ela revoga, ela extingue as boas regras de transição, que são estas que os servidores estão contando em se aposentar, mas infelizmente eles não se aposentarão com elas caso a PEC passe. E no lugar delas, infelizmente, eles estão trazendo uma regra de transição no artigo 3º da PEC, que é uma regra muito ruim, é uma regra que só vai garantir integralidade e paridade para o servidor quando a mulher tiver 62 de idade e o homem 65. É uma idade bem maior, bem superior às atuais idades previstas nas atuais regras de transição. Então, uma mulher, por exemplo, para garantir, se ela não conseguir garantir uma integralidade agora aos 55 anos de idade, ela vai ter que ficar mais 7 anos, só aos 62, se ela quiser se aposentar com integralidade. Que é bem gravoso, né? Alex, deixa eu aproveitar que algumas pessoas que nos acompanham e também os próprios congressistas aqui, quando eles são assim genuinamente de regime geral, eles não conseguem entender esses dois conceitos que você trouxe. Fala um pouquinho para o pessoal o que é paridade e o que é integralidade. Perfeito. A integralidade e paridade eram os dois direitos mais sagrados que o servidor tinha até ali a emenda 41. A emenda 41, que é do dia 31 de dezembro de 2003, ela extinguiu a integralidade e paridade, e no lugar delas ela criou um novo critério de cálculo, que é a média aritmética simples, que todos nós conhecemos. Mas o que era de fato a integralidade?
era o direito que o servidor tinha de se aposentar com base na sua última e atual remuneração. Então, veja só, fazendo assim dando um exemplo bem simples, não precisava nem fazer cálculo, você olhava para o contra-cheque do servidor, tudo aquilo, todas aquelas parcelas, vantagens, o vencimento, gratificações adicionais, que pertenciam à remuneração, não estou falando de penduricários, nem de parcelas de natureza indenizatória, nada disso. Aquilo que era da remuneração, aquilo migrava para a aposentadoria, não precisava fazer cálculo. Então era a integralidade, direito de levar tudo que era do cargo. Isso era a integralidade, que era ótimo, sabe? Imagina só, o servidor, quem é que não quer levar para a apostadoria o seu atual padrão remuneratório? Todo mundo quer, ninguém é louco. Média, ela foi feita para cair o valor da apostadoria. Então seria essa integralidade que foi extinta para as regras permanentes, mas só foi mantida nas regras de transição. Então hoje temos regras de transição que ainda garantem integralidade para o servidor. E a paridade? Paridade era o direito que o servidor tinha de ter reajustado o valor do seu provento na mesma data e índice do reajuste da remuneração do servidor em atividade. Então, o servidor já estava aposentado, se aposentou com paridade, assim que tivesse o reajuste da remuneração de um ativo, da categoria dele, da carreira dele, ele automaticamente também teria direito ao reajuste do seu provento de aposentadoria. Então, a paridade e a integralidade eram ótimos direitos, excelentes direitos que foram extintos, mas foram mantidos para a regra de transição, mas agora as próprias regras de transição estão sendo extintas e a PEC 6 só vai manter esse direito de paridade e integralidade quem tiver ingressado até dezembro de 2003 e que tenha 62 a mulher, 65 anos de idade o homem. Nossa, é bem mais gravoso, né, professor? Bem mais, muito mais rigoroso, muito mais complicado. Com certeza. Bem, eu nem vou entrar no mérito, porque assim, discutir se é certo, se é errado, porque a gente tem teríamos muitas variáveis para analisar. Para analisar. Mas eu faria um comentário. Essa mudança, ela é drástica, sem dúvida alguma, e aí a gente talvez tenha que o próprio servidor vai ter que investir em outros meios de manutenção do seu padrão de vida na aposentadoria, né? E aí é uma matéria que você domina muito também, né, Alex? Que é falar, então, ali do regime complementar, da previdência até privada, ou se não for a previdência privada, aí aderir ou não ao FUNPRESP. Ao FUNPRESP, exatamente. Que é uma decisão que a gente, uma situação, que a gente conversou bastante esses tempos. Perfeito. E aí, só pra gente encerrar, fala um pouquinho para quem está nos assistindo, que porventura não conheça, o que é o FUNPRESP. Perfeito. Gente, o FUNPRESP é a Previdência Complementar da União, que está prevista na Lei 2.618 de 2012, e a União instituiu o FUNPRESP, de fato, a Previdência Complementar, a partir de 2013. FUNPRESP-JUDE, FUNPRESP-ESE, e todos os estados, as demais unidades federativas, os estados e municípios também estão criando a Previdência Complementar. Tanto é que a PEC 6 está lá, tem um dispositivo que diz que obriga estados e municípios também a criarem a Previdência Complementar. Eu posso definir a Previdência Complementar dizendo que ela já é uma realidade, ela não é um futuro, ela já chegou e chegou para ficar. Porque qual é a tendência? A tendência é que os países, o Brasil está acompanhando essa tendência, garantam um mínimo de sobrevivência para o cidadão, para o segurado, e cada um que puder, claro, que complemente a sua velhice, a sua aposentadoria, o seu ganho no futuro. Então, o que é o FUNPRESP? Você vai se aposentar até o teto do regime geral. Então, veja só, eles estão igualando em teto regime próprio geral. Não importa o cargo que você ocupe. Imagina um rapaz que passe agora para um concurso na União para juiz federal. Ele já sabe, o subsídio de um juiz é muito alto, mas ele vai se aposentar só com o teto 5.839,45 teto hoje, regime geral. Então, é exatamente isso. Você não vai ter mais a possibilidade de se aposentar com o valor da própria remuneração, do próprio subsídio. E se você quiser manter o padrão remuneratório na aposentadoria, você vai ter que aderir a uma alíquota complementar, você migra, no caso assim, o servidor mais antigo, se ele quiser, ele pode ir para a Previdência Complementar, ele vai migrar. Se ele migrar, ele sabe que ele está abrindo mão das regras atuais, inclusive as de transição. Olha que passo importante, o cara tem que calcular muito bem esse passo na vida funcional dele, na vida profissional. Ele vai abrir mão das regras de transição para contar com o quê? Com uma capitalização, que é a Previdência Complementar, que é o saldo acumulado, que ele vai passar a contribuir sobre que ultrapassar o teto do regime geral. Claro que ele vai ter garantido ali o teto, mas claro que ele ganha acima do teto. Ele não ganha só 5 mil, então ele ganha um salário maior, ele vai passar a contribuir sobre o teto, isso se ele migrar e aderir ao FUNPRESP, porque ele pode migrar e não aderir ao FUNPRESP, ele pode querer fazer a poupança dele fora. Previdência privada, tesouro direto, investir em bolsa. Se ele for o bambambam do investimento, ele vai ganhar dinheiro fora. Agora, um conselho do professor Alex.
Se eu migrasse, eu fazia adesão ao Funpresp. Por quê? Porque a União é a patrocinadora. Se você colocar um, ela paritariamente coloca, ela dobra o investimento. Se você colocar um, ela coloca um. Se você colocar dois, ela coloca dois. Então ela vai até a alíquota ela vai limitar a 8,5 a alíquota da União. Não passa disso. Mas pelo menos ela está dobrando o investimento e isso realmente ajuda bastante. O Funpresp, a Previdência Complementar, ela veio para ficar. A tendência é que que o Estado brasileiro, ele garanta só o mínimo, que é o teto, e que nós, no futuro, quem tiver capacidade, lastro, que cada um que cuide da sua complementação. Ai, perfeita a explicação. Eu gosto sempre de te ouvir falar disso, porque é uma matéria que não é fácil, mas você tem um poder didático de fazer com que tudo isso pareça simples, mas sem perder a importância do tema, mas a gente conseguir compreender o que está acontecendo. Pessoal, então só posso agradecer ao professor Alex, obrigada pela sua presença conosco, sempre. E o IEPREV agradece e agradeço em nome do Dr. Roberto. Sempre que eu for convidado, estarei aqui. Muito obrigada, tudo professor de bom. Alex. Obrigado. Um abraço para vocês que estão aí, vamos conversando um pouquinho mais.